Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Passamos um pouquinho do horário, mas como é o último encontro, a gente dá uma folga. Vamos lá para o nosso último encontro dessa jornada, né? Desse episódio. Nosso último capítulo desse episódio. Eu falo episódio porque com certeza a gente vai ainda continuar. A gente vai estar planejando ainda se é desse mesmo formato ou apenas com a parte sistêmica. Provavelmente vai ter alguma questão de treinamento, aí, de atualizações, né? Então, hoje é nosso último encontro. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela paciência e pelo empenho de todos em todos esses encontros, né? Que não foi fácil, foi um por semana, foi bem puxado, mas a gente entende que é um momento bem importante para isso. Hoje, novamente, a gente tem a presença do Antônio para finalizar e ele trouxe um convidado, o Max, que é especialista em soluções de IA e arquitetura, de software e tudo mais. Hoje a gente vai ter uma simulação de um caso real que o Max projetou aí como se fosse o nosso ambiente, então vocês já vão ter uma ideia que seria um ecossistema de IA com alguns agentes, né, envolvidos. Então, nesse primeiro momento, na parte da manhã, a gente vai ter essa simulação desse caso real. E na parte da tarde, eu peço que quem estava participando dos projetos permaneça, se todo mundo conseguir permanecer até melhor, mas aí na parte da tarde a gente volta, retoma nos projetos que a gente vai acabar desenvolvendo, que até talvez o Max traga alguma ideia nova para a gente acrescentar nesses projetos. Tá joia, pessoal? Obrigado, viu? Vai lá. Falou bom dia para quem eu não dei bom dia, né? Bom dia. Eu sou o Antônio. Se quer começar tudo de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Joaquim. Vamos lá. Ó, gente, eu só vou dar uma relembradinha, assim, do que a gente passou até aqui, né? Para chegar nesse último evento. Né? Era uma trilha de inteligência artificial, com o objetivo de gerar conhecimento, com o objetivo de falar uma mesma linguagem. Então, a gente foi passando por esses temas aqui, né? Fizemos uma introdução à inteligência artificial, depois tivemos um webinar, uma horinha só, falando de mitos e verdades sobre IA, coisas, às vezes, podem até parecer básicas, mas sempre tem algum ponto assim que ainda gera dúvida no pessoal, né? E fomos passando aqui nos 2 meses, né? Abril e maio. Tivemos aí o estudo de casos IA na indústria e no setor veterinário, né, com o Cláudio. Lembram do Cláudio? Esteve aqui, né? Foi um evento muito legal. Fiz uma pesquisa bem legal para trazer aqui para a VetNew. Depois tivemos um trabalho com o Gerson, um trabalho inicial, como é que a IA poderia auxiliar na rotina, no dia a dia, mais focado em ferramentas de dia a dia mesmo, né? Assim, aquelas ferramentas que estão se popularizando aí no uso de todo mundo. Aí tivemos um pouco o futuro da IA na VetNew, aí eu estava de volta, né? E fizemos aí uma visão inicial de projetos nesse evento aqui no início de maio, uma visão inicial de projetos que vocês estão pensando em desenvolver, que poderiam ser desenvolvidos usando inteligência artificial. Foi algo extremamente legal, né? A gente fez o termo de abertura dos projetos, uma visão de iniciativa de projetos, né? Visão geral da iniciativa. Alguns especificaram um pouquinho mais, assim, alguns requisitos, outros ficou um negócio aberto mesmo. É uma visão que está num alto nível, né? Tanto que eu peguei e naquela época eu já mandei, naquela época não, foi 10 dias atrás eu mandei esse material para o Max, né? Para o Max também dar uma olhada. Bem, mas é uma visão inicial, é a visão que vocês tiveram como área de negócio e tem que dar uma refinada para que isso se torne realidade, ou alguns deles se tornem realidade de acordo com o planejamento do portfólio de projetos de vocês. Voltamos à saga aqui de ferramentas de IA no dia a dia. Novamente aqui foi com o Gerson, né? Eu lembro que esse aí, na realidade, todos os que não fui eu estava lá quietinho, né? Para não atrapalhar, escutando ali, né? E esse do Gerson foi bem legal, né? Trabalhou bastante ali a questão dos prompts, trabalhou bem a questão, entrou um pouco na questão de automação de processos, que é um negócio que as empresas já vêm há alguns anos trabalhando, mas agora com algumas ferramentas a mais aí disponíveis.
E na semana passada foi o único que eu não consegui ouvir a do Richard, né? Que foi sobre IA para criatividade e inovação. Legal. E aí, a gente chega hoje numa proposta inicial que a Wax tinha feito de ter um caso real de implantação de IA, como é que poderia ser um caso, né, na indústria, né, de vocês, no negócio de vocês. Bom, não tem condições técnicas de desenvolver um negócio desse, né? Então, a gente convidou o Max, assim, ó, Max, aí, ó, ajuda a gente ele já trabalha... Max, tem 5 horas para fazer o projeto. Ele já trabalha em parceria com a EUAX, né? Tivemos que tirar ele de outros projetos, né, Marcos? Teve que trabalhar à noite aí, mas desenvolve algum piloto, alguma coisa que a gente possa mostrar para eles qual é a complexidade, quais são as facilidades, quais são as possibilidades, as ferramentas que a gente tem, o que eles têm que pensar quando forem realmente colocar a mão na massa nesses projetos. E aí o Marcos deu o jeito dele. Bom, então assim, ó, na realidade, na parte da manhã, então quem vai falar é o Marcos, né? Eu vou ficar talvez fazendo algumas perguntas junto com vocês aí na plateia. Marcos, se apresenta e toca a ficha, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu trabalho com arquitetura de soluções já há mais de 20 anos já, né? Essa parte de integração de dados, Power BI, dados, esquematização de dados, soluções de aplicações há muito tempo já, né? Então eu venho acompanhando essa evolução dessa parte da tecnologia lá desde o começo, enquanto o pessoal nem falava de IA ainda, né? A IA era o braço das pessoas que faziam trechos de código para subir alguma coisa, uma planilha, um aplicativo em Axis, que era muito tempo atrás, depois outros aplicativos mais modernos para poder juntar esse conglomerado de dados, um banco de dados, alguma coisa assim, para que vocês pudessem ter algum tipo de visualização. Então, esse processo ele vem já há muito tempo já sendo desenvolvido, né? Então, o que facilitou agora o advento das IAs, né? Que fazem um pouco do trabalho que a gente fazia na mão antigamente. E para isso existem várias ferramentas, né? Como o Antônio já falou, as pessoas já falaram, hoje tem um conglomerado de ferramentas que podem auxiliar tanto na captação de dados, quanto na transformação, ou também na visualização de dados também, né? Então, vocês fizeram na semana passada alguns assistentes pequenos, né, que fazem coisas similares para texto, para envio de e-mail, coisas desse gênero, né? Então, esses assistentes eles servem para bastante coisa assim, dentro do mundo da tecnologia, né? O que acontece é que a gente já vem trabalhando em muitos casos para apresentação e transformação de dados, né? Então, temos casos aí na área de odontologia, tem o caso de uma empresa que vende brocas para dentição, né? Essas brocas, elas são vendidas para o mercado externo, e aí existe uma certa documentação para que a gente possa vender no mercado externo, Alemanha, Hungria, esses mercados, né? Então, o que acontece? Esses mercados, a gente desenvolveu uma IA para que a gente possa estar pegando essa documentação, mastigando ela e formatando para cada mercado externo dentro de cada grupo, célula dentro da empresa, né? Então, onde existia várias pessoas fazendo esse trabalho, a IA passou a fazer esse trabalho por essas pessoas, né? Então, eu vou mostrar para vocês um caso, algumas ferramentas que vocês podem implementar aqui dentro também, tá? Eu vou mostrar um fluxo geral. Na verdade, são vários fluxos, né? Não se assustem. Então, assim, eu peguei um exemplo de um concorrente de vocês, ou não sei se vocês conhecem, né? Que é essa empresa aqui chamada Seva, tá? Então, o que acontece? Dentro do site dela, são vários produtos que existem aqui dentro, né? Então, se a gente for pegar um produto específico, dentro dele existe ainda um arquivo PDF, certo? Então, qual que seria o trabalho de vocês? Entrar dentro desse cliente, pegar essa informação,
trazer para uma planilha, trazer para uma visualização. Depois disso, você entrar no PDF, extrair informação desse PDF, que às vezes tem 50 páginas. Então, isso é um processo trabalhoso. Né? Então, imagina você a cada 6 meses ter que fazer esse mesmo processo. É muito trabalhoso, né? Então, a gente criou uma IA aqui, uma aplicação com inteligência artificial unida ao ChatGPT e outros que fazem esse trabalho. Que vocês levariam, sei lá, uma semana para fazer, ele faz em questão de 5 minutos, 4 minutos. Faz isso hoje, tá? Então, isso a gente pode fazer com qualquer dado, de qualquer site ou qualquer tipo de informação. A inteligência artificial está aqui para isso, tá? Então, qual foram as ferramentas que a gente utilizou para fazer isso? Primeira delas, o Gemini, que é concorrente do ChatGPT. A gente faz perguntas para eles, a gente extrai o texto do documento PDF, faz a pergunta para ele, cara, me traz a composição desse produto. De que forma que ele vai trazer? A gente manda o texto e ele se vira lá dentro. A gente programa esse prompt, faz a pergunta correta para ele e diz, cara, eu quero só a composição, os produtos e a quantidade. Que formato? Lista. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, ele faz isso. Então, ele mastiga esse PDF com trocentas páginas e traz esse conglomerado de informações. E a gente guarda em algum lugar para poder utilizar depois. Da mesma forma, ele vai no site dessa empresa, pega os dados do produto, a descrição desse produto e salva também para a gente poder pesquisar depois. Então, a primeira a gente usou o Gemini. A segunda ferramenta a gente usou uma chamada FileGraph. Essa ferramenta, ela mastiga documento. Então, qualquer documento que você enviar para ela, ela vai te retornar o conteúdo desse documento em formato texto. Por que em formato texto? Todas as ferramentas de IA hoje trabalham muito bem com texto. Texto é o que elas sabem mastigar e sabem processar muito bem. E quanto mais texto você enviar para ela, mais ela vai estar aprendendo com esse texto, com esse input de dados, para que vocês possam depois fazer perguntas e ela já saber responder ou trazer um formato já esperado. Assim como vocês podem programar também esse output, né, essa saída, para que vocês tenham uma melhor qualidade nessa saída de dados também, tá? Então, falando do Gemini, falando do FileGraph, tem também o banco online que a gente armazena as informações, que é o Supabase. É um banco de dados onde a gente coloca todos esses dados. Vai jogando lá para depois a gente fazer as perguntas para o chat e ele trazer esse filtro todo e trazer para a gente. Né? Então, temos uma também local. Eu fiz questão de trazer uma local para mostrar para vocês que IA nem sempre se consome ainda no lucro. Como ChatGPT, Gemini, Grok, agora do Elon Musk, né? Então, a gente pode fazer local também e fazer ela aprender esse dado, essa formatação de dado, para que vocês tenham em casa. É um pouco mais trabalhoso? É um pouco mais trabalhoso. Mas, em compensação, o custo vai lá embaixo. Para você utilizar uma ferramenta de IA hoje, por exemplo, o ChatGPT, você paga no mínimo R$120 mês aí, $20 mais ou menos, né? Então, dependendo do volume de dados que você tem. Se você passar daquele volume, você vai pagar mais. Então, quanto mais dados você tem, mais você paga. Então, faz sentido algumas coisas você fazer dentro de casa para baratear esse custo também. Geralmente, essas ferramentas são feitas com linguagens mais modernas. Por exemplo, o Python, né? Muito utilizado, uma linguagem de programação mais moderna, que a gente utiliza para isso. E são unidas com esses modelos de dados. Né? Então, a gente pode pegar um modelo, por exemplo, da Meta e trazer para dentro de casa com esse conglomerado de informação que ele já tem, já é um modelo conhecido, é open source, né? Para trabalhar dentro de casa. Então, nada impede. Então, a gente pode fazer processamento de vídeo, a gente pode fazer processamento de texto, a gente pode criar vídeo, a gente pode criar imagem. A gente está trabalhando em um outro projeto agora, que é um projeto de reconhecimento facial. A câmera do estabelecimento capta a pessoa, reconhece a pessoa se ela é cliente ou não, reconhece a roupa da pessoa para ver a classe social dela,
qual é o poder aquisitivo dela. Ela vai lá no estacionamento, pega o carro da pessoa, vê qual que é o modelo do carro e diz assim, no teu estabelecimento está entrando 40% de pessoas da classe A, 30% da classe B e 50% da classe C. Se você tem produto de classe A, teu marketing está trabalhando errado. É esse o nível que a gente está hoje. É esse tipo de projeto que a gente está fazendo hoje. Então, para vocês terem uma ideia da onde que a gente está chegando, né? E essa mesma IA consegue identificar produtos, né? Estou tomando uma Coca-Cola, está tomando um Gatorade, está tomando um café, consegue identificar também. Então, é assustador se vocês forem pensar nesse tipo de coisa, né? Porque a gente acaba sendo monitorado 24 horas por dia, né? Eu já fiz um projeto também para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Quando você entra no Tribunal de Justiça, tem 3 câmeras lá. As câmeras pegam a face da pessoa e cruzam com a base de dados da Polícia Federal. Se você deve alguma coisa lá, não entre lá. Não entre. A pessoa vai receber a guarda vai receber um chamado dizendo assim, ó, tem uma pessoa aqui suspeita aqui. Então, isso está sendo adotado em larga escala. Assim como o reconhecimento de placa, para abrir e cancela, por exemplo, que já foi em estacionamento aqui, que você chega, ele já identifica a placa, já abre, você paga, ele já abre sozinho também. Isso é coisa simples de ser feito também, né? Já fiz projeto na Ambev também, onde a gente reconhece a lateral do caminhão, a potagem. Ele pega a placa, identifica a potagem, para ser a propaganda da Coca-Cola. Identifica aquela imagem e compara com a que ele tem no arquivo. Se ele tiver com um percentual muito abaixo, ele diz, cara, está na hora de você botar o seu caminhão de novo. Se você não botar, da próxima vez você não carrega. É bem assim. Então dá para ir muito longe nessa questão de marketing, identificação de imagens, esse tipo de coisa assim, dá para ir bem longe, né? Bem longe mesmo, né? Então, eu entrei dentro do site aqui da concorrente de vocês e eu preparei alguns fluxos. Essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês aqui é o N8N, tá? Ele serve para automatização de fluxos de trabalho. Tá? Então, tudo que você pensa de fluxo de trabalho, uma pessoa técnica, ela vai entrar aqui dentro e cada caixinha dessas aqui, ela faz um processo diferente. Cada caixinha. Por exemplo, essa primeira caixinha aqui, ela vai dentro do site da FileCrew e eu passo os endereços para ele das páginas das listas de produtos que ele tem dentro do site lá da Seva, né? Eu poderia ser um pouco mais automatizado e fazer isso aqui dentro de pegar genérico também, pegar se tiver 2, 3, 10, 20, 30, né? Só que aqui eu prefiro colocar na mão. O que ele faz? Ele pega essa página aqui, manda para o site da FileCrew, que é esse site aqui. É uma empresa de IA que faz tratamento de texto, né? E te devolve em formato texto mais padronizado. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando dele aqui os dados de lista de produtos. Eu vou até fazer o exemplo inicial aqui. Vou pegar aqui. Ele vai me trazer esse dado ali, dentro desse step ali, trazendo a lista de produtos. Então, o que acontece? No próximo step aqui,
eu coloco contra o FileCrew a extração do dado que ele me passou anteriormente. E mando para lá. Cara, processa esse dado aqui para mim. Processo. Só processo. Como ele é uma ferramenta de já pronta, eu não tenho que me preocupar lá de casa. Eu tenho que pagar a conta depois. Então, a ferramenta pronta, né? Ele vai trazer essa extração de dados aqui. Vai trazer nesse formato aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele está trazendo a URL, está trazendo a imagem, está trazendo o título, e está trazendo a descrição inicial. Vocês estão vendo que lá dentro do site deles, lá, na primeira página aqui, não tem a descrição completa do produto. Então, obviamente, ele vai trazer parcialmente esses dados aqui. Então, eu quero pegar ainda o detalhamento desse produto. Eu vou pegar no step posterior. A primeira incumbência é pegar todos os produtos daquele site, que é isso aqui. Ó. A lista de produtos deles. Todos eles. Então, tem o produto, tem a URL desse produto, tem a imagem e tem a descrição inicial. Então, já dá para mim começar alguma coisa. Se eu quiser saber quais são os produtos deles, a gente já sabe. Pois bem, depois disso aqui, ele vai ficar no loop eterno aqui nesse processo aqui, onde ele vai entrar produto a produto até chegar no final desses produtos e trazer para dentro do nosso ecossistema, do nosso dado. No final das contas, quando ele sair dessa lista, ele vai vir para esse step aqui, e o que ele faz? Ele pega e quebra um pouco mais essa informação para mim ter mais formatado daquele lado. Então ele saiu desse formato aqui que é um pouco mais técnico e botou para mim tabelado do outro lado. No tabelado eu já consigo identificar, já consigo fazer qualquer coisa. Seria uma extração boa para a gente, né? Mas não, a descrição do produto ainda não está legal. Então, no final das contas, eu insiro esses produtos dentro da base de dados online que a gente criou. Então, captei os produtos. Esse é o primeiro step, o step mais básico de todos. Dúvidas até agora, pessoal? Não? Pois bem. Então, a gente vai no segundo step. E aí, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o detalhamento do produto e os links dos PDFs que estão na segunda página. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro produto aqui. Ele vai completar com essa descrição que está mais completa do que na página inicial. E vai pegar esses links desses PDFs aqui. Se tiver um PDF, 2, 3, 4, 5, ele vai pegar esses links para a gente poder tratar eles depois. Tá? Então, assim, poderia ser um PDF, poderia ser um doc, poderia ser uma imagem, qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente pode programar ele para ele pegar lá. Então, pois bem, eu vou pegar minha lista de produtos que eu já tinha salvo antes, está no nosso banco de dados, é conhecido, e vou fazer uma interação entre todos os produtos ao qual a gente pegou lá. Depois disso, a gente vai pegar no FileQuel de novo, para cada produto, na segunda página dele, para pegar a descrição, e esses links. Então, novamente, ele vai vir para frente, vai verificar se esse processo já acabou ou não acabou, qual que é o status desse processo. Quando eu envio uma requisição para alguma ferramenta de IA dessa, ele não fica esperando a sessão, né? Não fica dizendo assim, cara, aguarda aí que eu vou te mandar. Não, você vai consultar de vez em quando para saber se ele já terminou aquele processo. Né? Você vai deixar ele trabalhar lá 1 hora, 2 horas, 20 minutos, 15 minutos e vai fazer outra coisa. Né? Então, esse modelo da aplicação ele faz a mesma coisa. Enquanto ele não terminar aqui, ele vai para o step de cima, aguarda 15 segundos e pergunta de novo para ele, cara, tu terminou? Não terminou. Vai lá, espera mais 15 segundos e volta de novo para verificar se esse processo terminou.
com todos os produtos. Todos. E faz isso para todos. Depois, de novo, aí o que acontece? Quando ele terminar esse processo, ele vem e atualiza nesse step aqui a descrição do produto. A nossa descrição antes, que era simples, que era a primeira que a gente pegou lá, a gente pegou e atualizou essa descrição do produto. E aqui nesse step, que é o do meio aqui, ele vai pegar e vai pegar todos os links de PDF e jogar no banco de dados, que é o último step lá de trás. E aí já é uma segunda tabela que a gente criou. Então, produtos, links. Então, aqui estão todos os links anexados aos produtos que eles têm lá dentro do site deles. Então, todos os PDFs estão aqui. Tem alguns que ele não chega a pegar o PDF, um link aleatório, né? Então, a gente tem que fazer uma tratativa depois, como toda ferramenta de IA, nem sempre ela traz exatamente aquilo que a gente quer. De que forma que a gente poderia resolver isso aqui? Ou a gente passar uma instrução a mais para a IA, para ela melhorar essa descrição, essa coleta de dados. Ó, não me traga o que não for PDF. Não me traga o que não for doc. Eu só quero os .pdf. Dá para fazer. Eu não fiz para exatamente a gente fazer um segundo passo, lá no próximo step, que ele vai verificar se esse documento é um PDF ou não. Para mim era um pouco mais simples fazer assim. Poderia ser feito em trocentas formas diferentes. Né? Existe jeito para tudo. Então, pois bem, a gente pegou o produto, a gente pegou a descrição, a gente pegou o link dos PDFs. O próximo passo é o quê? Pegar o conteúdo do PDF. O que eu quero desse PDF? A composição desse produto. Do que ele é feito? O que ele é feito? Eu quero saber. Minha pesquisa é isso. A boa parte da pesquisa de vocês, eu creio que seja primeiro saber qual que é a composição do produto do concorrente, para ver o que vocês têm de similar. Né? Então, é isso que ele vai fazer no próximo step. Então, nesse step aqui de baixo, aqui, de novo, ele vai buscar o nosso banco de dados. Agora, estou buscando todos os links, né, que a gente coletou na fase anterior. A gente está fazendo uma interação novamente, para percorrer todos os links. Aqui foi o que eu falei para vocês, estou pegando só o que for .pdf. Fiz uma validação antes, para não pegar os links que são desnecessários, né? Verificação simples. No próximo passo, eu vou pegar, bem nesse passo aqui, a gente vai usar uma ferramenta chamada Docklin. A Docklin é uma ferramenta que esmaga esse conteúdo PDF, esse conteúdo doc, conteúdo de imagem, e transforma ele em texto. Literal, texto puro, para outra inteligência poder mastigar. Essa inteligência Docklin, ela está no meu computador. Está dentro do meu computador, não está na nuvem. Então, eu trouxe uma ferramenta que é local, que faz essa mastigação de dados. Isso aqui é a interface dela, a gente não vai entender nada, isso aqui é muito técnico, né? Basicamente, ele vai mandar para essa URL aqui interna, e ela vai mastigar esse conteúdo. Aí a gente tem várias configurações para esse tipo de operação. Por exemplo, inteligências artificiais, elas trabalham melhor com processamento de placa de vídeo. Placa de vídeo que o nosso filho fica jogando por aí, lá em casa, ou a gente joga, não sei, né? Ela trabalha melhor com placa de vídeo. Porque a placa de vídeo tem mais poder de processamento de cálculo. E quando ele faz uma conversão de um documento para texto, basicamente é cálculo. Poderia ser uma ferramenta online também, tem várias ferramentas que fazem isso. Mas, como geralmente texto, PDF, doc são muito grandes, primeiro que vai consumir muita banda para enviar documento, para trazer documento, e depois o custo é muito alto também. Hoje é muito custo é muito alto para fazer isso. Então, por exemplo,
Nessa empresa odontológica, de equipamentos odontológicos que eu falei para você lá no começo, eles pagam uma conta hoje de 50 mil reais, só com isso. Só para processar documento. Eles têm tudo em documento, tudo. Você imagina eles têm 500 mil documentos, o cara quer saber assim, cara, eu vou lançar uma broca nova. Tá dentro, a broca tá dentro, né? Qual que é a composição da broca? Alumínio com titânio. Onde que isso já deu certo? Então ele vai lá no chat dele, a gente processou todos esses documentos, ele vai lá e diz, essa broca com essa composição já tem na Alemanha e na Austrália. Nos Estados Unidos não deu certo. O percentual de adesão é muito pequeno. Então ele já muda a composição do produto dele para determinados mercados em decorrência da pesquisa que ele já fez anteriormente. Ou ele vai fazer esse documento, tem que fazer esse documento para a Alemanha agora. Quais são os documentos? Ele já te traz todos os documentos com o que ele já conseguiu preencher e diz, está faltando essa e essa informação. Tu quer me falar agora? O cara fala informação, ele preenche os documentos. São 32 documentos. Ele deixa pronto esses documentos. Aí ele só tem o trabalho de pegar a mala direta dele e enviar. Mas a gente conseguiria enviar pela IA também, tá? A gente pode fazer isso também. A IA pode pegar esse processo, empacotar, criar um texto padrão, colocar o dado de vocês, de remetente, empacotar esses documentos, botar na nuvem, enviar para ele só acessar esse documento. Ou ele pode botar também numa lista para que vocês possam validar esses documentos. Então foi esse o processo que foi adotado lá, ele envia automaticamente. Ele entra numa lista. Então as pessoas que faziam esses documentos antes, elas não fazem mais esses documentos, mas elas passam a fazer a validação desses documentos. Então o processo intelectual delas mudou. Não é o processo braçal, é o processo intelectual. Ela tem que pegar esse documento, verificar se está certo, para depois fazer o envio desses documentos. Então, isso automatiza um monte de trabalho de vocês. Em vez de vocês ficarem fazendo documento na mão, a IA faz para vocês. Por vários métodos diferentes. Aqui, a gente está processando esses documentos. Né? Então, esse processo aqui que eu mostrei para vocês aqui, ele está fazendo essa extração desse documento. Logo após que ele trouxe esse texto gigantesco aqui, vai sair um texto descomunal, né? Aí sim ele vai jogar para o Gemini. Vai falar, Gemini, pega esse texto aí e faz o seguinte. Prompt de input. Eu, como pesquisador de medicamentos, com base no texto abaixo, traga os itens contidos na composição do medicamento, sem explicação, somente itens abaixo do outro, em formato JSON, contendo o nome do medicamento e o array de itens com o nome do item e valor. É isso. No texto você vai pegar a composição daquele PDF. Então, o PDF que eu peguei de exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele pegou esse texto aqui, ó. Esse texto PDF. Ele coletou, ele baixou lá e eu submeti o texto desse PDF para o Gemini. Aí, aqui um ponto de observação, né, pessoal? Eu usei o Gemini porque eu tenho um pouco mais de facilidade com ele. Poderia ser ele, ou OpenAPI, poderia ser qualquer outro, né? E dentro aqui do Gemini eu posso escolher qual que é o modelo. Tem vários modelos de processamento. Então, essa aqui é a mais recente, né? Aí tem outras mais Pro, tem outras menores, tem algumas que é para imagem, tem outras que são para vídeo, por aí vai. Tem algumas que são maiores também, com um conjunto maior de informação para processamento. Então, quanto maior o conjunto de processamento que ela tem, a base de conhecimento que ela tem, melhor vai ser a assertividade da tua resposta. Então,
você pode escolher aqui qual que é o tipo que você quer. Eu poderia também colocar outros tipos aqui também. Por exemplo, a Grok. Eu poderia pegar a Grok também. A Grok é do né? E também tem um monte de modelo lá dentro. Poderia usar o da Meta, poderia usar ChatGPT, poderia usar qualquer coisa. E aí, depois que ele fez essa extração, jogou para o Gemini devolveu para ele. Aí eu digo para eles, cara, eu quero nesse formato aqui, ó. Nome do medicamento, nome do item e o valor correspondente. E vai soltar para mim esse valor. Então, eu configurei ele para que ele desse para mim uma resposta padrão no formato que eu quero. Eu poderia falar para ele que eu quero uma tabela? Poderia. Poderia falar para ele que eu quero um texto? Poderia também. Aí vai do que vocês precisam no dia a dia, né? Após isso, aí eu vou fazer uma verificação aqui se trouxe o resultado correspondente ou não tem, porque a ferramenta nem sempre é assertiva. Nem sempre. Então, a gente tem que fazer um processo de validação nessa ferramenta para que a gente possa ou reprocessar esse arquivo ou processar ela de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, eu peguei o caso aqui daquele produto, ele tinha dois PDFs, um que era o FISPIC dele e outro que era a bula do medicamento, né? O FISPIC não vai ter nada lá dentro, então eu tenho que tratar esse documento. Eu não vou achar nada lá dentro, né? Ou se trouxer, ele vai trazer alguma coisa que talvez não faça sentido. Então, aqui, em algumas empresas que a gente trabalha, eu peguei o exemplo de uma empresa que a gente já fez isso aqui, tá, pessoal? Então, assim, tem muito mais processo aqui de validação, de processamento pós-arquivo, processar de uma forma diferente. Às vezes você tem 4 ou 5 caixinhas dessa aqui, uma debaixo da outra, uma para cada situação específica. Uma para a bula, uma para o FISPIC, uma para, sei lá, posologia. Então, você pode colocar várias aqui. Assim como você pode botar mais de um chat GPT aqui, colocando aqui dentro, ele pode fazer busca simultânea nos dois também. Claro, que o custo vai ser em dobro, né? Então, tem que tomar cuidado também. Mas o ponto aqui é que a gente poderia também não trabalhar com isso aqui. A gente poderia ter uma IA interna para isso também. A gente poderia ensinar essa IA a ela trabalhar com esses documentos e quanto mais informação que a gente colocar lá dentro, melhor ela vai processar. Então, se a gente baixar, por exemplo, um Yama da Meta, ela já daria conta disso aqui, com certeza. Ela vai subir idêntico a um projeto que eu mostrei para vocês aqui, que é isso aqui, na máquina local. No caso, poderia ser no servidor de vocês aqui. Ele vai fazer o mesmo processo que o Gemini. Mesmo processo. Só que internamente. Aí vocês, em vez de investir em custo de chat, vocês têm que investir em custo de máquina, né? Porque as máquinas fazem um processamento para vocês aqui internamente, né? Então, tem serviços de hospedagem que vocês pagam também, né? Tem algumas empresas que a gente tem um serviço de hospedagem fora isso aqui. É uma empresa específica que hospeda esse tipo de projeto. Só para isso, processamento direto. Então, o servidor deles lá é um servidor com um processador e 50 placas de vídeo. Só para processar esse tipo de coisa aqui. Internamente. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando vocês fazem integrado algum agente externo, ChatGPT, Gemini, o custo é maior de pagamento mensal. Quando a gente faz interno em casa, o custo de TI inicial é maior.
E a mão de obra também é maior. Então, o pessoal de TI, em vez de ter 4 pessoas, vai ter que ter 5 ou 6. Ou vão ter que deixar alguns projetos de lado para fazer outros. Ou vão ter que contratar uma empresa terceirizada. Né? Essa parte, pessoal. Então, isso aqui acontece. Só que vocês fazem o projeto e deixam ele rodando. Depois você tem que ver o payback desse projeto para ver se ele compensa ao longo do tempo, né? Então, eu creio que um projeto desse aqui, vocês possam conviver pelo menos 1 ou 2 anos. Né? Obviamente que se a Serra for lá e mudar o site dela, a gente vai ter que remodelar isso aqui, né? Porque ele está esperando um input de dado, está esperando uma lista de um jeito. Então, o pessoal vai ter que vir aqui e reprogramar esses steps aqui para poder fazer um pouco diferente. Ou fazer as perguntas diferentes para o chat GPT. Né? Em vez de trazer a composição, por exemplo, do PDF, a composição poderia estar descrita na descrição do produto no próprio site, como é o caso de vocês. O site de vocês colocam, né, o produto e a composiçãozinha lá embaixo. Né? Então, fica mais fácil para extrair. Bem mais fácil. Então, é bem isso que acontece, tá? Então, dependendo como eles forem formatar de novo esse site ali, a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior. Depois disso... Nesse caso, teria que ter para cada site, né, de empresas. Sim. É uma operação, se eu quero monitorar 5 empresas, tem que fazer 5 projetos. Tem que fazer 5 projetos. 5 projetos, a não ser que eles forem no mesmo formato, né? Daí tu acaba ocupando alguma coisa, né? O processo inicial, geralmente, ele é sempre o mesmo. Aonde que geralmente tem que mudar? Na extração de dados. Por quê? Ou vai ser do Note, ou vai ser do PDF. Tem gente que estava colocando essas descrições um tempo atrás em imagem, para dificultar exatamente isso. Então, você vai ter que abrir uma imagem, vai ter que digitar tudo aquilo lá, a pessoa perde o ânimo, né? Aí o chat GPT, que ele consegue pegar? Ele consegue pegar essa imagem e tirar esse texto de dentro da imagem. O pessoal, eu usava o chat GPT até para pegar a imagem e ler, né? Uhum. Aí eu peguei o documento meu, precisava de texto, aí escaneei em PDF e peguei eles. Não deu mais. Ele falou, uma camada, o que é isso? Eu precisava de uma camada séria, né? Que é a identificação. Não deu mais. Exatamente, é porque eles estavam vendo que o pessoal estava submetendo muita imagem. Eles cortaram, estava sobrecarregando o servidor deles. Imagina, todo mundo pega uma imagem aí e transfere para mim. Entendeu? E até está no formato PDF, mas aí não deu mais. Por isso que eu usei aquela solução. Hoje ele falou de ler, então não consegue mais subir imagem. Eu te aconselho a pegar essa solução que eu te falei aqui, que é essa interna aqui, né? Ela faz isso, né? Uma solução que foi programada por alguns programadores em Python, né? Python faz isso muito bem, é tudo free essas bibliotecas, né? E consegue fazer isso. Por isso que eu faço isso internamente. A mesma imagem eu tentei pelo iPhone, o iPhone leu. Que o iPhone já tem, né, também. Sim. Agora o chat GPT não deu mais. Mas não vai ler, porque a Apple comprou a OpenAI, né? Mas daqui a pouco vocês vão ter o chat GPT no Apple. Então, o que acontece? Sim, sugestão. Por isso que eu fiz esse passo aqui internamente, né? Porque eu sei que se eu submetesse imagem para lá, a conversão iria barrar. Então, são soluções que a gente vai testando, vai dizendo, cara, isso aqui tem que fazer diferente. Eu subo ele aqui e consumo esse serviço aqui, né? Bem tranquilo. E é pago também esse ou não? Não, free. Free, totalmente grátis. Qual o nome dessa page? Vai dar uma pesquisadinha, bem tranquilo. Daí a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então... Já tem, né? Eu não sabia que eu achava que era que a OpenAI era da Microsoft, né? O investidor é a Microsoft, aí agora é Apple. E, cara, esse mundo aí, cara, Aí o que acontece? Daí depois ele vem para cá e pega o restante desses dados. Ele pega esse dado e salva numa terceira tabela que a gente tem aqui,
que é a tabela de produto composição. Então, as composições estão aqui, né? Tem algumas que ele não conseguiu pegar, você está vendo? Então, assim, tem algumas que são de locais diferentes do PDF. Eu não fiz o pós-processamento disso aqui. Mas isso aqui deveria ter um pós-processamento, porque por exemplo, esse grupo de informação aqui, ó, esse aqui, por exemplo, talvez não seja do local específico, né? A gente teria que melhorar ainda o processamento disso aqui para que fosse um pouquinho mais assertivo ainda. Um pouquinho mais assertivo. Para que a gente possa ter essa composição. Vai ficar parecendo um veículo, né? Não ativo. Exatamente. Só porque eu não fiz o pós-processamento, né? Então, assim, deveria ter mais de um step ainda, pós-processamento, para tirar os dados inválidos, ou voltar no step anterior para fazer pergunta diferente para ele. Olha, o que não tiver quantidade numérica, tira. Ou bota uma coluna a mais de classificação. Essa aqui é de composição, essa aqui é de periculosidade, essa aqui é de outras coisas, para você saber qual que é o tipo de informação. Né? Porque nem sempre é só a composição. Às vezes é periculosidade, o formato de uso, entre outras informações. Então, você poderia criar mais uma coluna para classificação dessa informação. Aí entra mais um agente de IA para a gente fazer mais um step, ou voltar no step anterior e fazer esse input um pouco diferente com a classificação. Dúvidas? Na verdade, ele é uma IA para documento. Ele é uma IA específica para documento. Como um chat GPT da vida. Mais alguém, pessoal? Base de dados que você preparou manualmente, ou foi apoiado em algum IA também para preparar? Nesse caso aqui eu fiz manual. Mas tem IA para isso também. Tem uma segunda pergunta. Esse fluxo automatizado que você se apoiou em diferentes IAs, foram contratações isoladas de cada uma. Existe a possibilidade de contratar uma cesta com todas essas ferramentas e ter à disposição, ou precisa necessariamente contratar sua vez, contratar a Fiverr, lá, contratar o chat, contratar o Gemini? Boa pergunta. O que acontece? Tem algumas empresas, por exemplo, Pareto, né? Não sei se você já ouviu falar Pareto. Pesquisa depois Pareto. Pareto adapta aqui do Brasil, né? Conhece, né? Eles disponibilizam o chat para vocês pesquisarem. Aí você escolhe qual que é o tipo de metodologia que você quer, né? OpenAI, Gemini ou qualquer outra, né? DeepSeek e por aí vai, né? Mas só que nesse caso aqui a gente está trabalhando com a API deles. A API não é liberada para esse tipo de coisa. É diferente, porque aí você está usando cada processo e depois você faz a integração entre elas, né? Isso. O adapta tudo não faz assim. Não faz. Ele faz diferente, Não ele faz consultas isoladas. Esse pode. Diferente. O que acontece, só um minutinho, o que acontece que a gente poderia fazer, existe uma IA agora, que eu já testei, que ele simula como se fosse uma pessoa utilizando o seu computador. É coisa do outro mundo. Ele faz a mesma coisa que você faz. Gente, ele abre o teu e-mail, ele pesquisa no teu e-mail, ele clica em site, ele clica no botão, ele envia esse negócio. O que poderia ser feito? Você pode entrar no site do GPT, botar o input de texto, clicar em pesquisar e pegar o retorno. Você escolhe qual é o mais complexo que dá para fazer. Ativa a sua câmera, fica filmando, aí ele repete. Isso, na verdade, isso aí já era utilizado pela área de TI há muito tempo atrás, para teste de software, né? Então, um software, quando ele é feito, para vocês a nível de conhecimento, existe uma integração que a gente faz, quem trabalha com testes, eles simulam exatamente o clique do botão do usuário final. Software decente, né, pessoal? Vamos lá. Tem software que não aceita isso. Aí ele clica lá,
a pessoa vai clicar em cima do botãozinho, vai fazer o input de dados, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e retorna esse esperado para ver se a aplicação está ok, né? Se alguém não desenvolveu alguma coisa nova e quebrou essa tua aplicação ali para trás. Então, isso já vem de muito tempo com outras ferramentas. Agora foi feito inteligência artificial para automatizar esse processo, né? Nesse do Google ela vai interagindo com você, ela vai falando, você vai perguntando, ela vai ajudando. Sim, sim. Bem interessante isso aí também. No chat tem pergunta. No chat tem pergunta. Vamos lá. Fabiano, ajuda aí. Vamos lá. Isso é consumo, de consumo. Ele está perguntando aqui, bem, estamos lá, deixa eu falar de novo. Isso, na verdade, isso aqui já existe faz tempo, né? Por exemplo, eu trabalhei, vou dar um exemplo prático, né, pessoal? Ler lá, que daqui também. Ele está perguntando sobre as IAs que identificam comportamentos da pessoa, tanto de investimento, shopping, essas coisas assim. Às vezes a gente está aqui conversando aqui, cara, eu vi um carro, não sei o que, daqui a pouco você entra no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, está lá o carro aparecendo. Isso acontece na real, né? Então, quando você instala o aplicativo, se você deixa o seu microfone aberto para ele ler, ele vai ler esse tipo de conversa para poder postar lá. O Facebook, o WhatsApp, o Telegram, eles vendem essa informação. Então, eles fazem um apanhado dessas informações e vendem para empresas por meio específico. Então, empresa de carro, né? A Volkswagen, ela investe milhões nisso, ela paga milhões para a Meta. Para a Meta passa assim, cara, quem são os consumidores que estão falando de T-Cross? E vai. Qualquer tipo de consumo, eles vendem os dados. Por isso que as ferramentas são de graça. Né? São de graça, entre aspas, né? Aí eles vendem essa informação para essas empresas, né? Aí um caso bem específico que eu fiz, eu trabalhei um tempo no sistema da prova do Enem. Que fez prova do Enem. Né? Então, o que acontece? Existe a entrada das pessoas que elas se candidatam a fazer a prova, né? Aí, no dia da prova, é colocado uma escuta no Telegram, no WhatsApp, redes sociais, Facebook, para que ele fica coletando. Cara, olha o resultado da prova. Ó, essa questão é número tal. Ó, esse negócio aqui. Você caiu no blacklist. Simples assim. Fica no blacklist lá, a IA fica processando aquilo lá para ver a relevância daquilo lá. Se ela tiver uma relevância um pouco maior, ela cai para o grupo e faz uma verificação desse dado. Se esse grupo identificar que você burlou alguma coisa, está passando para alguém, a sua prova é cancelada. Simples assim. Isso é um exemplo prático, né? Então, na época que eu fiz isso aí, foi feito há 7 anos atrás, não existia IA para isso ainda. Fez na mão essa inteligência. Então, isso é uma inteligência que já existia, os programadores já faziam isso há muito tempo. Só que é muito custoso para fazer isso. Muito custoso. Então, hoje, com o advento da IA, é muito mais fácil fazer isso. Por exemplo, o N8N que a gente estava trabalhando ali tem integração com WhatsApp, tem integração com Gmail, com qualquer ferramenta que vocês pensem hoje, ela tem integração. O pool de aplicações hoje vindas, de tools que a gente fala, né? Mais de 20 mil. Então, assim, para qualquer coisa que vocês queiram, tem integração. Se não tiver, dá para desenvolver. Então, pense que tem alguma exceção aqui no mercado, aqui que você tem o sistema interno, que vocês querem pegar essa informação desse sistema interno. Não está publicado em lugar nenhum. Mas vocês querem saber qual que foram as últimas pesquisas de vocês. Né? Nos últimos 10 anos. Eu consigo imputar isso dentro de uma IA, fazer essa pesquisa para vocês e trazer esse relatório.
Eu utilizo muito a IA para quê? Para ata de reunião. Cara, eu participo de 30 projetos no mês. Eu não vou lembrar da ata de reunião que eu fiz semana passada do... Não lembro, não tem cabeça para isso. Então, eu crio lá uma IA que lê essas atas de reunião. Eu falo para mim, ó, no projeto X me traz o relatório e as pendências que ficou para trás nas últimas semanas. Então, Marcos, ficou esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Isso aqui tem que cobrar, isso aqui ficou do fulano, isso aqui ficou do ciclano. É um resumo. Eu vou para a reunião com essa ata. Tá bom, fulano, tu fez? Não fiz. Fulano, vermelho para ti, né? Ciclano, tá faltando essa informação aqui. Então, assim, vocês fazem ata de reunião também, né, pessoal? Então, assim, é quase impossível você lembrar de tudo que aconteceu na ata de reunião passada, ou retrasado, ou ficou em aberto. E existem IAs também que ajudam na transcrição das reuniões também, né? Já fazem a transcrição online disso aqui e criam uma ata para você também. Isso a gente também utiliza também. Então, essa ata é feita, a gente solta um doc lá para a gente, lá, aí a gente preenche com o resto da informação e submete para o cliente e submete para a IA de novo. Então, fica automatizado. É um processo de automatização. Mais uma pergunta. Marketplace, sim. Dá para fazer, já fiz isso. E o robô atualiza, tipo, todo dia? Ou a cada uma semana? Quanto você quiser. E a cada 1 minuto, a cada 5, a cada 10, a cada 15. Quando você entra no site, você tem que escolher a região. Você consegue pegar o preço de todas as regiões? Consigo. Eu tenho 2 projetos assim. Tem um projeto que é para Cooper Campos, é uma cerealista lá do Norte do Paraná, né? O que eles fazem? Uma vez por ano, eles fazem sementes transgênicas, né? Então, o produtor quer plantar uma semente diferente resistente ao fogo e outro quer plantar uma semente resistente à água, né? Então, eles vão para as produtoras de tecnologia e compram essas sementes e transferem para os agricultores, né? Só que, assim, essas produtoras, elas lançam 5.000 sementes diferentes num ano. Aí eu tenho umas 30 produtoras, né? Então, a minha base de dados para isso são 58.000 tipos de sementes diferentes no ano. Então, o que acontece? A gente criou uma inteligência que vai lá, no site de cada produtora, clica nas regiões, nos estados, nos municípios, nos tipos e coleta essa informação e traz para dentro da base de dados. O que eles fazem com isso? Está complementando? O que eles fazem com isso? Eles calculam o preço do royalty final. Então, você tem que me pagar, eu te passei essa semente a X valor, você tem que pagar 3% de royalty sobre a finalização do seu produto. E eu tenho que repassar para a produtora, ao qual eu tenho informação, o royalty dela. Marcos, nós já temos isso monitorado, esses preços de marketplace, né? Nós pagamos por isso, né? Ferramentas dessas próprias plataformas, né? Extrair dados dessas plataformas é permitido por inteligência artificial. Por que não seria permitido? Não sei, alguma proteção de dados ou de informação, até mesmo para você entrar lá dentro e extrair isso, como que... Tem duas empresas de ônibus, tem a Aviação Piracicabana, não sei se vocês conhecem. Ela é um grupo maior, né? Então ela tem 30 empresas de ônibus de baixeza. Eles são concorrentes da ClickBus. O que a gente fez? Eles falaram, cara, eu preciso resolver porque eu tenho que ver qual que é o horário da concorrência. Quero saber quais são as linhas deles, qual é o horário que eles atuam, por aí vai. A gente fez uma inteligência que entra no ClickBus, sai pesquisando, horário por horário, rota por rota, e traz para eles, ó, o ônibus vai daqui para São Paulo, às 5, às 8, às 7, às 4, às 3, às 2.
que a concorrente fez? Foi lá e botou linha de ônibus 15 minutos antes. Porque se você chega numa rodoviária, o que você quer saber? O primeiro ônibus que vai sair. Você não quer esperar meia hora a mais. Ninguém quer. Então, a gente criou essa inteligência para eles. Aí não adianta. ClickBus vai lá, altera o horário. Aí, nossa, os caras alteraram o horário aqui. Altera aí de novo. Ah, eu tenho uma pergunta. Eu lembro, você tem como verificar qual, vamos supor, a gente vem de vermelho. Aí, qual veículo foi mais, tipo, pesquisado naquela marketplace? Aí, olha que maravilha. A marketplace, na verdade, a gente faz muito, eu faço muito sistema com marketplace, né? Tanto para venda quanto para captação do retorno, né? Eles têm essas informações, né? Então, assim, claro que tu paga na marketplace, né? Para esse conjunto de dados, né? Aí cada marketplace tem uma política diferente para a venda desse ativo. Aí se a gente fizesse por conta, aí a gente consegue fazer isso, que é a sua pergunta, Leandro. Sim. Talvez que eu só queria entender, né? Porque hoje eles também monetizam isso aí. Então, para eles, acabou essa fonte de... Não, a gente não consegue pegar, por exemplo, o Mercado Livre. Um destaque do Mercado Livre todo mundo conhece, né? Dentro do Mercado Livre, eu só consigo extrair alguma informação dele se eu pegar, comprar o dado dele. Né? Então, isso que eu estou Porque o que acontece? Né? O servidor do Mercado Livre, assim como as outras, fica em posse deles. Né? Eles têm um endereço da internet lá que vai bater no computador deles. Eu não tenho como interferir nesse processo para captar essa informação, coletar essa informação. Né? Ou seja, segue pagando para ter essas informações desses dados. Isso. Se vocês fossem o governo dos Estados Unidos, vocês conseguiriam, né? Já assistiram o filme Snowden, né? Ele fala exatamente isso. Ferramenta de coleta de dados, porque tudo que passa hoje de dado, por exemplo, ele vai cair lá nos Estados Unidos, passa por outras regiões, e lá tem um grande filtro. E sabe, sei lá, onde vai, né? Tem uma monetização. Por isso que essas ferramentas, por exemplo, a Meta, né? Você entra no Instagram, você não paga nada. É 0%. Mas só que ele pega o teu dado ali e vende para quem ele quiser. Ele gera muita grana disso. É porque você é o produto. Você é o produto, exatamente. Às vezes você paga ainda, né? Tem gente que vai lá no Instagram e paga para fazer publicação. Está sendo cobaia 2 vezes. Mas, no caso, tem as alucinações, né, do poker, né? No caso dessas mais específicas, você pensa, você ainda usa as grandes plataformas também, pode fazer. Por exemplo, você deu o caso das sementes ali. O dado é 100% confiável ou pode ter criação de dados? Pode ter alteração de dados também, né? Por isso que eu aconselho fortemente, eu falei isso antes, né? A gente trocar as pessoas de posição, né? Eu sou muito adepto a isso. Tirar elas do braçal para confeccionar, trabalhar, e começar a trabalhar na inteligência e validação desses dados, né? E aí, hoje, ela não é 100% confiável. Depende muito de quem fez a pergunta para ela e da resposta que ele talvez espere. Porque, às vezes, a resposta que você quer não é a resposta que você quer. Ou entra outro gestor na área e quer uma resposta totalmente diferente. Então, a validação pós-processamento é muito válida. Né? Conferir para ver se esse dado está coerente. Pegar por amostragem. Entendeu? Então, a amostragem, hoje, ela traz um certo grau de confiança, porque o volume de dados é muito grande, né? Então, você cria outros tipos de indicadores, né? Por exemplo, um Power BI da vida, né? A gente cria muito Power BI também. Desses dados que a gente acabou de coletar. Né? Então, a gente coleta esses dados e o output final pode ser o Power BI ou pode ser o nosso chat. Pode ser também. Então, eu criei um quarto exemplo aqui.
Esse exemplo aqui ele vai pesquisar produtos dentro dos dados que a gente coletou. De que servem os dados que a gente coletou se a gente não pode pesquisar eles? Então, eu estou simulando, né, pessoal? Claro que é uma aplicação bem simples, mas que ela antecede a criação de um próprio chat GPT para vocês. Eu poderia criar um chat GPT para vocês com base nos documentos de vocês. Simples assim. Qual que é o processo? Eu pego um IA novamente, pego o Gemini, pego uma história de documentos para ele saber quais foram as 5 últimas perguntas que você fez, ou 10, ou 15, ou 20 perguntas que você fez, quais foram as respostas que ele deu, para saber se ele consegue trazer alguma coisa. E depois eu conecto, por final das contas, naquela base de dados online que a gente acabou de coletar os dados. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, essa tool serve para pesquisar produtos. Estou dizendo que ela serve para pesquisar produtos. O que eu colocar aqui vai junto com a instrução que eu digitar no chat para dizer para ele, cara, isso aqui serve para produtos, eu vou pesquisar aqui dentro. Então, eu estou condicionando ele, vocês vão digitar lá, cara, traga para mim os produtos do fulano de tal. Traga uma lista de produtos para mim. Onde estão os produtos? Aqui dentro. A consulta básica está aqui. Tem o código do produto, nome do produto, descrição e tem um array de composição. A consulta simples, né? Então, como é que isso fica? Aqui é um prompt de chat normal, né? Vê se ele consegue fazer. Se vocês forem ver aqui atrás, ele está pesquisando aqui, né? Eu estou provavelmente offline, né? Então, se eu tivesse online, ele teria trazido os produtos nessa simulação, né? Tem outros fatores também, em termos de tecnologia, que a gente tem que considerar. Por exemplo, aqui o pessoal teria que abrir uma porta de servidor, teria que dar licença para mim sair por aquela porta lá e entre outras coisas, tá? Então, aqui eu conseguiria trazer os produtos cadastrados dentro da minha base, para que a gente possa listar eles aqui dentro. Então, eu posso criar meu próprio chat GPT com a minha base de dados. Entendeu? Por que isso é viável? Porque os documentos de vocês não vão expor para a internet. Vocês não vão expor lá para o fulaninho da Silva para ele poder pesquisar o segredo de vocês. Certo? Então, você cria um chat interno com os dados de vocês para que vocês possam buscar internamente. Sem ter que perguntar, fulaninho, tu sabe qual foi a composição do produto XPTO? Fulaninho, sabe quais produtos têm uma composição X, YZ? Não precisa, você vem aqui, pesquisa ele. Ele pode trazer o link, pode trazer as imagens, pode trazer a descrição, pode trazer qualquer outra coisa. Dúvidas? E aí, dá para fazer alguma coisa, hein? Já estão com alguma coisa em mente, hein? Gostando, né? Na cabeça começa a ferver, né? Então, quando a gente entra para esse conglomerado de IAs que tem aqui, cara, tem uma infinidade de tools aí para a gente fazer trabalho diferente. Né? Mas o aconselhável, no caso de empresas igual de vocês, é fazer internamente, né? Para que exatamente o dado não fique exposto externo. Por que eu falo isso? No começo do advento das ferramentas, aconteceu na OpenAI um vazamento de informação que expôs os dados das pessoas que estavam lá dentro.
Imagina os dados de vocês expostos. Claro que é muito seguro, né? Mas tem que ser levado em consideração, né? Eu tenho uma pergunta sobre estrutura. Para a gente criar, eu participei de um workshop recentemente, e aí a área de IEM tem várias questões. Então, primeiro eles contrataram uma consultoria, e agora algumas empresas eles estão pensando numa estrutura que tenha uma pessoa interna para fazer algumas mudanças. O que você sugere de mais interessante, assim, que a gente contrate consultoria, mas tem alguém algumas pessoas internas que saibam manipular tudo que a consultoria está fazendo, só manter a consultoria, ter uma área de TI tipo, que tenha essa estrutura para dar esse suporte? O que você considera que seria mais interessante? Eu tenho 3 casos distintos, tá? Eu tenho empresas que eu fiz trabalho e soltei para a equipe de TI manter esse trabalho e eu vou fazer a evolução dele. A gente fez o trabalho inicial mais grosso, né? Então, essa é uma opção. A segunda opção é a gente assumir tudo, do início ao final, e ficar mantendo esse ecossistema de vocês. A gente tem bastantes clientes assim também, que desenvolve o produto, faz todo o produto, e a gente continua mantendo e evoluindo ele. E aí a gente paga uma mensalidade por isso? Se paga uma mensalidade para isso. E a gente tem clientes também que só faz uma consultoria inicial com a gente e a equipe de TI deles acaba fazendo e absorvendo tudo. Aí você tem que contratar a gente. Gente especializada. O que acontece? Se eu ensinar uma pessoa dessa na TI, ela pode ficar aqui muitos anos, mas como da noite ao dia ela pode sair. Mercado de trabalho, vocês sabem como é que é, né, pessoal? Equipe contratada terceirizada, a empresa terceirizada vai tomar responsabilidade disso. Então, se a pessoa sair, ela vai botar outra pessoa no lugar. Vai repassar esse conteúdo. Então, ela vai ficar responsável. Vocês não se incomodam com isso. Aí você tem que analisar o que é melhor para vocês. O que vocês pensam que é melhor, né? Tem empresas que dizem, cara, não quero saber, só quero saber trabalhar com o mínimo de TI e essas coisas eu quero externalizar porque não é o meu core business. Não é a minha função, né? Assim como tem empresas, por exemplo, a Unimed, eu trabalho com a Unimed também, né? A Unimed, nessa parte de pesquisa, eles têm uma equipe de 25 pessoas, só para a Unimed de Paraná. 25 pesquisadores de dados. Então, o que acontece? Eles fazem tudo lá dentro. Tudo. Eles sabem, por exemplo, ano passado, eles fizeram uma economia de 2,5 milhões em um medicamento para coração. Eles viram que o medicamento que eles estavam dando aqui no sul não se aplicava ao pessoal do norte. E vice-versa, por causa de clima, por causa de tipo de pessoa, herança sanguínea, por aí vai. Usaram as informações. Eles viram que lá no Nordeste, outro tipo de medicamento que inclusive é mais barato, se aplicava melhor. Trocando isso, eles fizeram uma projeção que economizava 2,5 no ano e tinha uma projeção para economizar mais 5 ao longo de 3 anos. Isso é inteligência de dados. Isso é inteligência. Então, eles fazem análise do passado e fazem análise evolutiva. A preditiva e a evolutiva, né? Então, a evolutiva ele vai te dar esses insights. O que você pode vender? O que você vai ganhar? Né? A mesma coisa lá atrás que eu mostrei das brocas, né? O cara sabe que se botar um produto para o mercado X não vai vender. Não adianta lançar, entendeu? A não ser que você faça outro teste, outra composição, por aí vai. Né? Assim como vocês também têm produtos que vocês não vendem em certa região. Né? Aí vocês vão lançar um produto para aquela região? Ou vão? Estão entendendo? Agora, se uma pessoa de vocês aqui que sair daqui e não fizer mais essa análise, qual é a probabilidade de alguém que for entrar nova vai fazer essa mesma análise que vocês fazem? Se tiver processo na área, se tiver um processo, aí a pessoa vai continuar fazendo. Agora, se a pessoa sair com conhecimento sem processo nenhum, ninguém vai fazer nada, não é verdade? Exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Processo. Então, o que a gente sempre fala. Então, sempre 3 pilares. Pessoas, processos e produtos. Pessoas, quem são as pessoas que são qualificadas? Processo, a gente tem processo para cada coisa. E produto final, como é que está? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um processo que pessoas fizeram input
e vai sair um produto final que auxilia vocês a fazer todo esse processo. Agora. Entendeu? Então, por isso que eu estou te falando. Se você tem ferramentas para isso, processo, isso aqui é processo, você consegue chegar lá. Então, outra pessoa que vai entrar, você vai falar, cara, usa o processo X que vai usar a inteligência A. Vai te auxiliar para isso. Qual é a chance dessa pessoa não fazer essa análise? Só se ela não quiser, né? Só se ela não quiser. Né? Então, dá para fazer coisa pra caramba. Não, e só mais uma pergunta. Quando você fala... Olha, eu né, não sou gerente de TI. Mas quando você fala de dar esse suporte como terceiro, você alocaria uma pessoa aqui? Porque, por exemplo, minha amiga é consultora SAP, ela fica alocada na planta. Isso acontece nessa área, sim ou não? Olha, eu tenho um projeto, eu vou te dar a minha experiência, né? Eu tenho um projeto a qual do suporte para esse grão que eu falei da Cooper Campus, eu dou suporte para eles, né? Eles conversam comigo. Max, eu estou com um problema tal, eu quero fazer tal coisa. Debaixo de mim tem mais 5 pessoas, mas eles nem sabem quem é. Por que eu não quero que eles saibam quem são as pessoas? Porque não interessa para eles, eles não contrataram pessoas, eles contrataram serviço. Eles querem saber da solução, vocês querem saber a solução, vocês não querem saber a choradeira do fornecedor de vocês. Você não quer saber se o fornecedor está doente ou não está. Claro que situações acontecem, né, pessoal? Mas você não quer saber, você quer saber da entrega. O que vale aqui é a entrega. Então, a gente vai entregar para vocês. Seja fulano, seja o Beltrano, seja o ciclano, vai entregar. O Antônio estava incluído nesse processo como um todo. O que aconteceu na última parte? Eu falei, Max, preciso de uma ajuda aqui. Né? Então, não interessa se o Antônio trazer o Max, o fulano ou o ciclano. Ele tem que trazer alguém do time que vai dar suporte para vocês. Né? Então, sempre que a gente trabalha com esse tipo de trabalho, a gente faz isso. A gente foca em uma pessoa, para todas as atas, para todos os diálogos, para todo mundo inserido no contexto. Mas, porém, você não vai conversar com o programador lá. Não faz sentido, você está entendendo? Até porque o programador é um ser que eu conheço muito bem, eles são bem reclusos, sabe? Então, é bem complicado conversar com esse tipo de gente, porque eu já fui programador também. A pessoa não ser a pessoa que é focada muito em números, dados, programação, ele é meio fechado, né? Tem um aspecto mais fechado. Então, por isso que é mais difícil conversar com ele. Dúvidas? Mas, eu tenho. Esse ecossistema é bem o que a gente busca. Eu estou vendo que isso que você está mostrando é bem esse ecossistema. É um sistema mesmo isso dessa página web, certo? Você vai montando, você vai pegando os agentes que você, não sei, que você mais gosta, que você já tem algum contrato. Por exemplo, na verdade são duas perguntas. Uma é assim, eu percebi que esse ecossistema é dividido por duas partes. Uma é bem técnica, que é a parte de cima, onde você vai programar toda essa arquitetura, e a de baixo que seria a experiência do usuário. Isso. O usuário, uma vez utilizando esse ecossistema, ele não vê essa parte de cima, certo? Ele é copiada, fica só com a experiência de baixo. Isso aqui eu poderia estar colocando com o WhatsApp, por exemplo. Eu poderia criar um WhatsApp de vocês, que é o que você digita no WhatsApp, ele vem parar aqui. Alguma coisa e traz no pronto. Aí ele vem, processa tudo isso aqui e te devolve no WhatsApp. Tá. Isso eu já fiz para algumas empresas já. Comprou O usuário não precisaria se preocupar com essa parte de cima. Não. A parte de cima é para a equipe de TI. Né? Quem vai cuidar do ecossistema como um todo, né? E vai fazer... E até mesmo quais os agentes que serão utilizados ali, né? Por exemplo, a gente poderia começar com... Vamos começar com os produtos da Ceva, vamos? Os produtos da Ceva eu já posso pesquisar. Semana que vem vocês vão implementar, vão trazer o produto da concorrente X, depois da Y, depois da Z, e quando tu vê, o teu ecossistema está robusto. Né? Mas o teu usuário final, ele consegue pesquisar já desde o começo. E outra pergunta, por que, por exemplo, você usou o Gemini e não o ChatGPT? Tem alguma particularidade? Porque eu tenho uma conta no Gemini e não uso ele. Então a gente vai pensar no custo de criar, por exemplo. Não, pode deixar qualquer um. Dependente. Tanto é, eu posso vir aqui, ó.
essa galera aqui. E escolher aqui, ó. Docking. Posso escolher o DeepSeek. Posso escolher qualquer outra, entendeu? Então, é só plugar a ferramenta, configurar ela com tua conta e coisa e tal, e estar utilizando ela. Então, você pode escolher qual que é a ferramenta. E dentro dessa ferramenta, de cada uma tem um modelo diferente para cada coisa. Né? Tem uma que é para texto, tem uma que é para vídeo, tem outra que é para imagem, tem outra que tem mais volume de dados, tem outra que tem menos. Por aí vai. Hoje o ChatGPT, para nível de curiosidade, ela cobra 15 centavos de dólar para 1 milhão de dados, conjunto de dados. Você pode fazer e imputar nele 1 milhão de registros, né? Você paga 15 centavos de dólar por isso. Né? Isso no Lite, né? No Pro daí já sobe para 60 centavos de dólar. Daí tem uma base maior, mais gigantesca, né? Mas aí, para esse tipo de coisa aqui, ó, o Lite atende pra caramba, entendeu? Agora, se você precisar de uma coisa mais complexa, aí tem que ser estudado outra fonte de dados para se enquadrar no que precisa, né? Nós pagamos uma assinatura de algumas farmacopeias, né, anual. Com esse tipo de aplicativo de inteligência, a gente conseguiria entrar nesses sites e fazer uma busca mais robusta? Por exemplo, essas farmacopeias, elas têm cada matéria-prima, as monografias de muitas matérias-primas, tanto para a parte farmacêutica quanto a alimentação animal. E, de repente, eu quero fazer uma busca aqui, uma pesquisa. Como que se comporta a molécula X? Conseguiria, com essa inteligência, entrar nesse site que é pago, que nós pagamos a assinatura, e fazer essa busca para mim? Para a gente? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Como ficaria o usuário e senha? Assim, em que momento que entraria esses usuários e senhas? O usuário é mantido. A senha também, né? Tem... Aqui, ó, quando eu... Vou pegar aqui. Quando eu entro aqui, eu vou bater lá na API do site específico, né? Eu já boto a autenticação aqui, ó. Entendeu? Tem alguns sites, o que faz? Quando tu bota o teu login e senha, ele gera um hash, uma sequência de números para você poder utilizar na sessão, né? Ele guarda esse hash e utiliza nas próximas consultas. Mas e aquele padrinho que aparece? Você não é um robô para você que... Captcha? Olha só, vamos para a lógica aqui. O ChatGPT identifica imagens. Se você coletar a imagem, jogar para o ChatGPT e dizer o que são carros aqui nessa imagem? Eu já usei uma API de um terceiro, russo, ele quebrava isso também. Nos antigos que tinham a conta, soma lá, né? Cara, soma, por isso que eles tiraram soma. Soma é muito fácil de resolver. É uma imagem que você vai extrair o texto e dali você vai fazer a conta. Né? Então, em alguns casos dá para resolver. Não são todos, mas em alguns dá para resolver. Tudo é questão de estudar e correr atrás do chat adequado. Né? Falando em chat, né? Essa ideia de usar a interface do WhatsApp para o usuário final é ótima. Mas tem uma pergunta. Se desenvolvermos nesse caminho, conseguimos mesclar dados offline de clientes e site e dados offline, dados que já temos de diversas áreas internas da empresa? Sim, estava mesclado. Na verdade, o exemplo que eu mostrei para vocês faz isso, né? A gente coletou o dado deles lá, depois o dado passa a ser meu, obviamente, né? Eu poderia ter outras tabelas lá, de outras coisas, produtos meus, por exemplo, que eu poderia mesclar. Eu estou mesclando produto que eu coletei com um produto meu
para fazer a pesquisa. Dá para fazer tranquilamente. Dá para fazer. Eu posso ter N fonte de dados, seja ela interna ou externa. Posso ter qualquer uma. Então, respondendo a pergunta, dá para fazer tranquilamente. Dúvidas? Mais perguntas, pessoal? O que mais que vocês precisam hoje? Dá para fazer um chatbot para tipo, a gente grava inteligência de mercado. Posso alimentar várias pessoas aqui, né? Mas assim, no qual a pessoa fala, eu quero saber sobre isso, ele vai pro banco, já pega e já. Esse último exemplo que deu errado ali, era exatamente E isso. aí ele traz. Depois eu vou tentar ver o que é para mostrar para ti depois, para quem quiser ver também, né? Aí a pessoa clica lá o que ela quer, tipo, e aí ele traz depois, ela dá um prompt e ele traz. Isso, você pode montar um prompt ali, como você pode estipular que ele traga um prompt pronto já também, né? Não tem quando vocês entram em algum WhatsApp que a gente faz certas perguntas? Cara, bom dia, o que tu quer hoje? Tu quer dado de produto, tu quer dado de fatura, blá blá blá. Aqui você pode perguntar também. Cara, você quer saber sobre algum medicamento? Qual segmento que é? Diga para mim, ele vai dizer o segmento. Ah, nesse segmento eu tenho 55 produtos cadastrados. Tu quer com alguma composição específica? Quero com essa composição aqui, me traga a descrição deles. Ele vai te trazer. Você pode montar a sequência que você quiser, ou você pode deixar livre. Né? Então, assim, quando é fluxo de trabalho, eu aconselho deixar perguntas fixas, porque é um fluxo. Né? Quando é uma coisa muito específica de pesquisa, aí a gente aconselha deixar mais livre, né? Para fazer isso, né? Mas dá para fazer tranquilamente. Isso, a gente faz muito isso, muito mesmo. Pode falar? Essa biblioteca seria interna, assim, nós transferiríamos nossos arquivos para essa biblioteca, teríamos esse acesso, e aí você poderia fazer pesquisas externas. Mas a questão de segurança, para que não vaze nossa biblioteca interna, como que fica? Por isso que eu falei anteriormente que é mais viável você fazer esse banco de dados, esse chat GPT interno, né? Pegar um modelo, uma LLM modelo, e alimentar ela e deixá-la internamente, para não trazer esse dado para fora, para o chat GPT, para um Gemini ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, é mais aconselhável fazer isso. Por quê? O modelo do chat GPT, ele é alimentado com informações. Se vocês pegarem esses dados, essas enciclopédias, e colocar dentro desse chat interno, vai ser uma base de conhecimento de vocês. Né? Vai ser um LLM de vocês. E vocês podem trabalhar em cima dele. Né? Tem até alguns casos de clientes, por exemplo, tem um cliente que está trabalhando com o Google Drive, eu pego os PDFs e coloco dentro do Google Drive, um formato já que a IA consegue pesquisar. Né? Aí eu pego e extraio esses documentos em um segundo processo e coloco num banco de dados multidimensional. Ele é vetorizado, esse banco de dados, né? Porque daí ele pode fazer várias perguntas simultâneas, né? Aí esse banco de dados vetorizado, ele ajuda muito essa pesquisa aqui. Né? Então, ele vai pegar os documentos, transferir para um banco de dados vetorizado, e a IA vai ficar em cima desse banco vetorizado. Né? Então, assim, se é um repositório na biblioteca de documentos, cara, baixa ela, transfere para vetor e faz a pesquisa em cima dela. E seja feliz. Esses documentos são atualizados constantemente. Isso. Aí eu tenho que fazer esse processo novamente manual. Não, ele tem um link com outros aplicativos. Aqui nessa apresentação que eu fiz aqui, eu poderia estar botando ela numa schedule, que a gente fala, né? Num agendamento, né? Então, todo dia, às 5 horas da manhã, você vai lá e pesquisa, ver se existem novos documentos dentro dessa enciclopédia. Existem 54 novos documentos. Você quer pegar os dados? Sim! Ele atualizaria meu banco de dados, mas como cancelaria as edições anteriores? Não, fica tudo ali?
Você pode fazer as duas formas. Você pode deixar o histórico anterior, né? Ou você pode substituir o anterior. Porque assim, se surge uma composição, uma versão 2 desse documento, que existem erratas e coisa e tal, o que você vai fazer? Você vai rastrear, a inteligência vai rastrear esse dado, vai ver onde é que ela está no teu banco de dados, vai substituir ela. Né? Porque você não vai poder trabalhar com uma informação que já não é mais verídica, né? A não ser que você queira montar histórico, né? Tem algumas aplicações, por exemplo, aplicações de documentos, por exemplo, eu uso muito o Azure DevOps, né? Que a gente bota documentos, daí tem versões de documentos lá, né? Eu quero saber o que foi falado na versão 2 desse documento. Proposta comercial, por exemplo, né? Tem versão 1, versão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O que foi falado na primeira versão? Aí é uma história, aí compensa manter, entendeu? Mas agora, bula de medicamento ou outras coisas talvez não compense. Entendeu? Então, dá para trabalhar de várias formas. Mas, assim, tudo que for documento hoje, dá para coletar com certeza qualquer coisa. Dá para entrar com login, dá para puxar os documentos, dá para converter esses documentos, dá para fazer uma lista desses documentos, dá para avisar alguém, dá para mandar e-mail, dá para avisar no WhatsApp. Cara, trabalha aí, tem mais de 10 documentos para você olhar aqui. Obrigada. Perguntas? Mais? Infraestrutura para sustentar tudo isso. Pergunta. O que acontece? Para fazer processamento de imagens, documentos, é muito pesado, né? A gente está trabalhando com documento grande, né? Informações grandes, né? Você pode contratar hoje uma infraestrutura voltada para IA, processamento de texto. Existem algumas já no mercado, já. Eles trabalham com processadores de GPU, né? Eles são mais rápidos para esse tipo de situação, né? Dependendo do volume, esse projeto aqui mesmo, aqui, que eu mostrei para ti aqui, ele está hospedado num data center online, com um cliente específico. Cara, ele deve pagar uns 1.500 por mês. Só que ele assim, não é um processamento muito... Ele deixa processar e a hora que acabar, acabou. Não tem pressa, entendeu? Então, assim, ele começa os schedules dele à 00:30, vai até às 6 da manhã. Entendeu? Então, durante a noite, ela fica processando, consome lá o data center dele lá, que ele tem lá, e depois de manhã, daí o pessoal começa a trabalhar, começa a entrar outras coisas, por aí vai, entendeu? Dependendo muito do teu volume, tem que ver volume, entendeu? Quanto maior o volume, mais você gasta, né? Entra, né? Aí depende das ferramentas também, né? Você vai usar o OpenAI, você vai usar uma interna, você vai usar a FireCrew para processar os arquivos. Por exemplo, nesse ter 1 milhão de tokens, que faz com um conjunto de dados, né? Eu usei só para fazer esse exemplo de vocês. 2 dias, trabalhei em cima disso. Entendeu? Com teste, depois tal, passando dados, voltando. Usa pra caramba, porque é um documento PDF e que gera um texto muito grande, né? É isso? Dá uma pausa, dá uma água? Pensei. Hoje tem no mercado em torno de 35 mil IAs que a cada dia nascem. Todos por aí vai, né? Se a gente optar por hoje, faz o que ele quer, vai comprar, fazer licenciamento. Sim. E aí, quando surge uma nova, melhor, mais eficiente, como é feita essa transição? Tem que reconfigurar. Você cancela a compra de um e faz a outra. Não, mas tem que reconfigurar tudo, né? Tem que configurar. Dependendo da java, tem que configurar. Por exemplo, eu estava usando antes dessa FireCrew, eu estava usando uma outra. Na verdade, eu só troco a URL dela e a autenticação, né? Mas o resultado é o mesmo, né? Então, IAs para determinados tipos de coisas tendem a ter o mesmo tipo de resposta. Né? Por exemplo, processamento de texto. Eu vou inserir um PDF e vou pegar um texto. Cara, diferente, você está me entendendo? Diferente.
só vai ter um output diferente, tem uma saída diferente. Talvez mais processada, talvez mais elaborada, mas vai sair o mesmo texto. E a confiabilidade dessas novas IAs, quem garante? Qual que é o Eu não garanto. Por isso que a gente tem que ter teste, né? A gente faz muito teste. Quando a gente vem com uma solução dessa aqui, por exemplo, cara, a gente já testou ela meses antes de fazer, já fez alguns testes antes. Aí a gente tem uma equipe, tem analistas, tem pessoas de teste, tem engenheiros de software, tem arquitetos. Aí quando cai na mão do analista, o analista já sabe, cara, eu quero perguntar isso aqui para a IA e quero que no final ele me responda isso aqui. Quando ele receber a solução do desenvolvimento, o cara do teste vai fazer esse teste exatamente como ele pediu. E mais algumas outras probabilidades. Aí o que acontece? Aí vai cair para o período de teste de vocês. Vocês vão ter um período em que vocês vão testar essa ferramenta. Aí nesse teste vocês podem encontrar algumas coisas. Cara, isso aqui não está tão legal, vamos refinar. Isso aqui não está tão assertivo, vamos ajustar. Ah, isso aqui precisa ser assim. Isso ocorre em qualquer ferramenta desse tipo. Então, existe um pós-processamento de vocês após a entrega para que isso seja ok. Vocês responderam a pergunta? Sim, sim. Tem uma preocupação que cada um de nós pode descobrir uma nova IA e começar a usar, de repente ela não é tão confiável. Temos um processo de passar para a nossa área de TI para validar, para a gente começar a usar. Qual a recomendação? Tem que passar. Por exemplo, na BRF, eu trabalhei com a BRF já, cara, eles são extremamente chatos com isso. Chatos, mas no extremo, assim. Se você submeter hoje uma API dessa para você utilizar, você vai começar a utilizar daqui a 6 meses. Exatamente. Entendeu? Porque o processo deles é assim. Aí depende muito do processo, né? A equipe de TI vai ter que analisar, vai ter que procurar parceiros externos que já tenham trabalhado com isso, para verificar se isso é ok, vai ter que procurar na comunidade, vai ter que fazer alguns testes internos, para dizer, daí você diz assim, cara, mas é só liberar lá. E se vazar o dado, quem é que garante? Então tem tudo isso. Eu já trabalhei com o Sebrae do Rio Grande do Sul. A gente tinha uma equipe lá de 15 pessoas, né? Um belo dia, um funcionário pediu demissão. Ele pegou o código-fonte do cliente e postou no GitHub dele, na rede social dele. Vocês não têm noção. Puta merda. Desculpa a palavra. E assim, como é que a gente descobriu isso? Porque quando um funcionário nosso sai, a gente fica de olho na rede social dele por um X tempo. Foi desligado? Tá? Enfim, a gente fica de olho. Então a gente pegou, em determinado dia, o código-fonte que a gente tinha feito na rede social dele. Aí teve um processo, obviamente, todo para fazer esse processo aí. A culpa não foi nossa, mas foi da pessoa que teve uma índole, saiu e fez esse processo. Mas a gente, como empresa, a gente responde legalmente por isso. Vamos dar uma aguinha? Então, pessoal, só para a gente fechar aqui, eu acho que essa primeira parte a gente conseguiu mostrar para vocês bem o que dá para fazer, ter uma ideia, pelo menos, né? Eu estava mostrando para o pessoal aqui também algumas outras alternativas, né? A gente usou uma IA ontem para fazer a gente pegou uma IA que codifica a programação, tá? Ele gera programa. A gente gerou um chatbot para ele fazer pergunta, né? Isso aqui era para ter acoplado junto com aquele exemplo que eu mostrei para vocês antes, mas não deu tempo de terminar essa parte, né? Só para vocês entenderem que a gente pode criar aplicações também por IA também. Aplicações simples, né? Acopladas com aquilo que a gente processou no step anterior para que a gente possa ter auxílio, né? Isso aqui eu posso exportar para o mobile, um app, entendeu? Ou a gente poderia integrar com o Teams de vocês, o Teams ir lá, perguntar qual que é a minha meta desse mês, como foi a ideia do amigo lá atrás, né? Qual é a minha meta desse mês? Dá para integrar, buscando os dados da base de dados de vocês e trazer dentro do Teams.
Então, qualquer coisa é possível aqui, tá? Então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, ou tiverem mais alguma dúvida, na parte da tarde a gente vai fazer o fechamento e vai trazer as equipes para a gente discutir um pouquinho mais o dado de cada um, da dúvida que vocês têm, para a gente poder, talvez, dar um direcionamento um pouco melhor. É isso, mano? É isso, mas eu tenho uma questãozinha também, assim, para tu trazer um pouco da tua experiência, Marcos. Antigamente, quando a gente entrava num projeto de TI, de software e tal, era um projeto, assim, meio que fechado, né? Então, projeto, tem tanto tempo de prazo, fechou o projeto, a empresa saiu operando. A gente vê hoje, e até pela questão aí de evolução e de possibilidades que tem, que é algo assim incremental, né? É como a gente estava até brincando aqui, não tem limite, né? Assim, a pessoa começa a usar, ela tem uma ideia nova, vê outra área de aplicação, só aqui batendo papo com a qualidade já estava surgindo coisa que não acabava mais aqui, né? Como é que vocês têm trabalhado assim com espécie assim de faz o MVP primeiro, um produto minimamente viável, disponibiliza, vai pilotando, depois vai crescendo? Como é que tem trabalhado mais? A gente, obviamente, primeiro a gente faz um levantamento de todas as ideias, a gente faz um roadmap de ideias, né? Para que isso seja enfileirado primeiramente, né? O que é mais prioritário para você? O que tem mais ganho hoje, né? Querendo ou não querendo, a gente está trabalhando com ganho aqui, né? Então, o que é mais importante para vocês hoje na escala, né? Depois disso, a gente elenca esses projetos, a gente entra um pouco mais no processo dele para saber como ele funciona. Por quê? Porque eu tenho que saber se ele é uma automação ou se ele vai ser utilizado como inteligência artificial, né? A gente consegue resolver muita coisa com automação. O que é automação? Fazer exatamente o que vocês fazem hoje. Eu quero comparar um produto com o outro, eu quero comparar esse valor com aquele outro valor para ver se está batendo. Isso não precisa nem para IA, isso pode ser uma automação simples, né? Por que eu falo isso? Porque se a gente trabalhar com automação, o custo no final para vocês sai mais barato. E não preciso pegar um canhão para matar uma mosca pequena, né? Então, a gente dosa um pouco isso. Sabendo desses passos, aí a gente consegue medir o tamanho disso, né? Geralmente, a gente consegue trabalhar com MVPs, né? E com entregas pequenas, né? Por quê? Eu não quero demorar 6 meses para entregar alguma coisa para vocês. Eu quero trabalhar 2, 3 semanas para ter uma entrega e ter uma interação com cada um de vocês. Para que vocês possam sentir e estar avaliando essas ferramentas, né? Como as ferramentas viram muito hoje, a cada 6 meses tem ferramenta nova. Se não menos, né? Então, assim, as entregas elas têm que ser menores, né? Então, o MVP é uma ideia muito boa para entregas pequenas e depois fazer a evolução delas. Isso a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? Quando são projetos maiores, muito extensos, aí a gente pega esse projeto e quebra em fases pequenas. A cada 2 semanas, 1 semana e meia, a gente vai incrementando ele para que vocês saiam primeiro com a roda do carro, depois com a carcaça, depois a gente bota o motor, aí depois vocês saem andando, né? Dúvidas ainda, pessoal? Então, acho que é isso. Então, a gente vai liberar vocês. E à tarde a gente vai procurar vocês, então, cada grupo, para a gente poder entrar um pouco mais a fundo nesses projetos, então. Na realidade, a ideia é trazer para cá mesmo, tá? Para cá? Para cá. Traz para cá aqueles projetos que vocês já conhecem bem, né? Já detalharam um pouquinho. A gente vai discutir um pouquinho agora com o Marcos junto aí, né? Ô, Marcos, isso aqui se encaixa bem, que etapas a gente tem que pensar, o que tem de desafio aqui, o que tem de cuidado que tem que ser tomado, né? O que precisa, o que é fácil, o que é difícil, porque a gente deu uma forçadinha com vocês aqui para vocês avaliarem complexidade e tal, mas assim, né? Foi um cálculo heurístico usando técnicas estatísticas, né? Foi um chute, né? Então, assim, agora a gente quer conversar com quem mete a mão na massa aí, para ver como é que se desenrola aquilo lá. Tá, você tem que pensar o seguinte: qualquer processo que vocês façam manual hoje, a gente pode automatizar ou botar na IA. Se não tiver alguma, a gente vai achar uma forma de fazer. Criar você fez ali no chat. A gente criou aqui, eu fiz uma pergunta besta, quer dizer, besta, modo de falar, né? Eu fiz esse trecho aqui, ó, para IA, eu mandei ele fazer. Eu mandei ele desenvolver alguma coisa para mim integrado com aquilo que eu tinha feito antes. A grosso modo, né? Aí ele já fez a tela para mim colocar a mensagem aqui. Só sair perguntando.
Próximo passo era falar para ele, cara, exporta para mim isso para uma app de Android. Eu ia pegar essa app, ia publicar ou ia passar para vocês instalar no celular de vocês. Simples assim. Mais ou menos. Então dá para fazer muita coisa, né? Tem outras ferramentas de IA que fazem coisas mais absurdas ainda, né? Claro que a pessoa tem que, de novo, né? Tem que validar, tem que testar, tem que ver se funciona. Tem todo o processo de maturação de produto. Então a IA está aqui para ajudar, não para substituir, mas a gente tem que tomar um papel um pouco diferente. Beleza? É isso, pessoal. Espero ter tirado a dúvida de vocês, ou colocado mais dúvida. Acho que uma outra ideia também, Antônio. Primeiro combinar um horário para a gente voltar. E depois, como você comentou que o Max vai dar uma atenção especial para aqueles projetos que a gente já desenvolveu, talvez, não sei se você conseguisse pegar em alguns grupos, como por exemplo o da Adriana, que ela não estava aqui no último, ou no IAD, e talvez startar lá aquele trabalho que a gente fez com ela. O que você acha? Eles conseguem levantar mais um ou dois possíveis projetos, que daí a gente já deixa nessa lista para passar depois como resultado lá para o comitê, para o CAIX. Também já. Então, talvez a gente possa dividir. O Max fica com os grupos que já estavam com os projetos prontos e a gente tenta levantar mais alguns. Pode ser também. Os projetos discutidos individualmente, a equipe com ele, ou a gente vai agendar horários para ele, ou vai ser todo mundo junto? Vai ser todo mundo junto, mas a gente, pelo que eu entendi, faz os mesmos grupos, né? Daquele projeto. Então, se você quiser. E os tempos, né? Porque a gente tem vários, daí aí teria que até acho que São quantos projetos? Na realidade são 6, mas somente 4 mandaram para mim. Então foram esses 4 que eu passei para o Max, né? Que ele só deu uma olhada também rápida, que eu passei. Mas foi bem importante que mandaram ontem, anteontem, que foi o ponto técnico. Esse daí, se pudesse. Acho que está no seu e-mail, se desse para a gente já trazer para o Max dar uma olhada, aí você quer do Departamento Técnico e Regulatório. Não, regulatório eu não vi. Regulatório do José ontem você mandou, foi? Esse daí é bem importante também. Agora, o que eu acho legal fazer junto? Porque algumas questões que talvez o Max fale a respeito de um projeto, vocês vão ver que, poxa, mas essa solução também cabe aqui para o outro. Tal. O que vocês têm que ter em mente, né? Qual é o processo que vocês querem tirar a carga de vocês, né? Como esse processo funciona e o que vocês esperam no final? Essas 3 perguntas. Tem essas 3 perguntas na cabeça que a gente consegue desenhar o fluxo para uma aplicação dessa aqui. Para automatizar, para botar num chat, entendeu? Então, assim, você tem que ter conhecimento desses 3 pontos e a gente consegue identificar. Sem sombra de dúvidas. Se vocês quiserem trazer o item que são 6 depois do intervalo, pode ficar à vontade, né? Já ajuda, né? Aí, se vocês querem fazer, acho, uma equipe por vez, não sei, ou tudo junto, não sei. Eu sei, legal fazer todo mundo junto, sabe? E o pessoal até ouvir os outros. Eu acho que é um. Pode ser? E daí uma fica pegando ideias do outro, né? Pode ser? Que horas que a gente volta? 1h30? Ok. Hora, 1h30. a gente fecha. Eu estava chutando 1h30, porque na minha cabeça era 1h30 que vocês voltavam, mas a gente está livre. Tá, beleza, então, pessoal.